Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, orientando nossos passos e principalmente as nossas decisões. É uma alegria, mais do que uma alegria, é uma honra retornar a esta casa, revendo os amigos, companheiros, revendo os companheiros espirituais, protetores, fundadores desta casa, todos presentes nesta noite, trazendo um abraço especial dos espíritas da Casa do Caminho de Araçatuba, para que juntos, mais uma vez, possamos beber da fonte inesgotável dos ensinamentos do Mestre, a única fonte capaz de saciar a nossa sede de paz e de felicidade. Nós estávamos meditando a respeito de que tema traríamos para esta casa. E naquele dia, no nosso atendimento fraterno, atendi um jovem de 20 anos. Ele adentrou a sala e quando eu lhe perguntei por que veio, ele começou a chorar. Chorar, lágrimas caíam. Nós aguardamos alguns minutos até que passasse aquele choro. E ele disse depois: Seu Marcos, eu não aguento mais sofrer. Por que a gente tem que sofrer? O que precisamos fazer para reduzir os padecimentos, os sofrimentos emocionais que todos nós passamos, que todos nós temos? E nós choramos juntos. E conversei com ele mais de 1 hora, mostrando a grandeza da doutrina espírita, grande consoladora, os caminhos que ela nos apresenta para que a gente possa vencer as nossas agonias, as nossas tristezas, os nossos padecimentos. Então, resolvi trazer para vocês este assunto. E nós começamos com Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos. E lá está, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você ouvindo a frase, você fica imaginando, mas é preciso chorar para ser feliz? É preciso sofrer para ter alegria? Mas aí você vai ler o Evangelho e vai entender que esse choro que Jesus assevera é o choro consciencial. Quando a consciência desperta e a gente começa a verificar os nossos erros, as nossas necessidades de mudança, aquilo que infringimos a outras pessoas, a gente chora de arrependimento. Chora na ideia de reconstituir, de reorganizar aquilo. Então esse choro da consciência é um choro bom. É um choro que você está despertando, está acordando, está começando a encontrar a real diretriz de sua vida. E Jesus também diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Mas como é que eu vou ter bom ânimo diante das aflições? O bom ânimo é exatamente conhecer a verdade que liberta, conhecer o porquê você está nessa situação e avaliar e entender que os problemas que nós temos são nossos, mas as soluções também estão dentro de nós. Então é interessante avaliar um pouquinho a vida. Vejamos o seguinte, às vezes nós somos convidados para fazer prece em velórios, e é um momento interessante de análise, que às vezes a gente está lá, fica batendo papo, tomando café sem parar, nem observa nada. Coitado do morto, ainda bem que normalmente não fica, senão não aguenta a gente lá escutando e conversando, contando piada, né? Mas aí a realidade num velório. Quando você fica vendo aquele corpo, o que é que ele está levando? É o momento de você refletir. O que ele está levando? O ser. As coisas que o acompanharão dentro do seu processo consciencial. O ter, que às vezes a gente vive, procura a vida toda, tudo fica para trás. Então é preciso avaliar no momento de um ente querido, avaliar o que estamos fazendo na nossa vida. Imaginando o seguinte, vamos supor que nós estamos lá num velório e Jesus aparece.
Que delícia, hein? E ele diz, olha, eu vou trazer uma notícia para vocês. Todos vocês só têm 1 hora de vida. Pensou que delícia? Nós recebemos essa notícia aqui agora. Todo mundo que está aqui tem 1 hora de vida. Mas Jesus é bondoso. Jesus fala, eu vou apresentar um celular, ou uma ficha telefônica, ou qualquer. Você vai poder telefonar para uma pessoa e falar com ela nessa sua 1 hora de vida. Para quem a gente telefonaria? E o que a gente diria? E que estamos esperando? Quem garante que nós vamos viver mais de 1 hora? Quem garante que amanhã estaremos ainda na Terra? Quantas pessoas estão indo embora nesse instante? Então não deixar para amanhã a oportunidade de fazer o bem. Não deixar para depois, se a gente deixa muito para depois, mais para frente, quando eu envelhecer, para. O momento presente se chama presente, que é o melhor momento que Deus nos dá, que é agora. Que é agora. Às vezes a gente atende pessoas jovens, por exemplo, falando de pai, de mãe, tem umas meninas bravas com as mães, interessante que ela é mais brava com a mãe do que com o pai, o pai fica menos em casa, né? Bravo com a mãe e fala, minha mãe não aguenta, mãe, pega ela para você, já que você quer defender ela. Aí para um pouquinho, conversando, digo assim, vamos imaginar que o telefone toque agora, o seu celular, e alguém está dizendo, sua mãe acaba de morrer. Como você reagiria? Que bom, a velha foi tarde. Ou não? Com certeza, quando vai um ente querido chegado, sempre a gente vai observar que quando não fizemos o correto, nós vamos sentir muito. Nós vamos sentir, não foi completada. As lágrimas mais amargas derramadas sobre os túmulos são por palavras não ditas e atos não realizados. Então entender que a nossa vida, a realidade que nós estamos hoje e agora, foi motivado pelas nossas escolhas. Nós temos as escolhas. Mas como é que eu posso ser feliz? Faça as escolhas certas. Mas como é que eu faço as escolhas certas? Através da experiência. Mas e como é que eu adquiro experiência para fazer as escolhas certas? Através das escolhas erradas. Então a escolha errada não é o fim do mundo. Você deu uma mancada aqui e ali, fica sofrendo a vida toda, carregando aquele peso, aquela cruz das costas, para quê? Errou, vamos mudar, vamos alterar, não repetir mais, é isso. Nós não somos anjos, nós não somos alguém que chega à noite hoje e fala, a partir de amanhã não vou falar mais mal de ninguém, só vou pensar coisa boa. Para, não dá conta. E pensar mal dos outros é tão legal. Se não pensar nada, ele faz o quê? Até eu brinco. Como é que você tá? Eu tô perfeito. Então, cuidado que eles vão te chamar pro lado de lá. Deixa sempre alguma coisinha para arrumar, que você continua por aqui, né? Quem quer ir embora? Ninguém quer. Então, é a questão 1004 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, até quando dura a dor na nossa vida? Até quando dura o padecimento em nossas vidas? E as entidades grandiosas respondem, até que a gente aprenda a lição que a dificuldade nos trouxe. Então não adianta pedir, afasta de mim esse cálice, não. Pedir para Jesus ajudar você a sorver o cálice, a entender o porquê daquela dificuldade. Isso é muito importante, muito necessário. Então, nós vamos ver o seguinte. 2 grandes psiquiatras americanos, o Dr. Frank Minert e o Dr. Paul Meyer, trouxeram a lume um livro baseado na experiência dos atendimentos, chamado Os 10 Hábitos das Criaturas Altamente Saudáveis. Transformou-se num grande best-seller. Mas, dentro do contexto dos 10 hábitos das criaturas altamente saudáveis, eles trouxeram as 3 causas dos sofrimentos emocionais. É isso que nós vamos tratar hoje. As 3 causas dos sofrimentos emocionais, onde ele liga Deus, eu e o próximo, Deus e eu. Notem que a própria medicina vai caminhando e verificando que toda a realidade dos nossos acontecimentos que se precipitam em nossa vida está ligado à nossa relação com Deus, à nossa relação com o próximo e à nossa relação conosco mesmo. E ele diz, primeiro, falta de intimidade com Deus, falta de intimidade com o próximo e incapacidade de dar valor a si próprio. Os 3
situações que eles apresentam que diz que desgringolam muito a cabeça da gente. Então nós vamos avaliarmos estas realidades, estas situações. Falta de intimidade com Deus. Nós temos muita falta de intimidade com Deus. Porque quando a coisa aperta, a gente quer culpar Deus. A gente quer que Ele resolva os problemas que são nossos, não são deles. Quer que Jesus resolva. É preciso entender uma coisa: Deus não erra. Deus não falha. Portanto, a vida que você está vivendo é a melhor para a sua evolução, mesmo que seja dificuldades enormes. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Deus está na nossa consciência. A nossa consciência vai captando as nossas ações e vai nos levando para os lugares necessários, para os acontecimentos necessários para o nosso aprendizado. Então sempre nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Isso temos que entender, que Deus é amor. Nenhuma folha cai que não seja pela misericórdia ou pela oportunidade dele. Nós temos uma historinha que talvez até já tenhamos contado aqui, a historinha do Danton. O Danton era um auxiliar direto de um rei. E o Danton tinha uma peculiaridade interessante. Tudo que acontecia, ele olhava para o rei e dizia: tudo que Deus faz é bom. E o rei brincava. Certo dia, o rei gostava muito de caçar, estava preparando toda a traia de caça e de repente uma lâmina, de forma inadvertida, cortou um pedaço do dedo. E aquele pedaço caiu, aquele sangue jorrando. O rei desesperado olha para Danton e Danton diz: tudo que Deus faz é bom. Ele faz é bom porque o meu dedo não é seu, né? Mandou prender Danton. Não permitiu que ele nem visse o filho recém-nascido. Passado algum tempo, o rei resolveu voltar à caça, pegou um outro companheiro e foi para terras inóspitas lá do seu reino. E caíram prisioneiros e índios canibais. Índio canibais, vocês sabem, come a carne humana. O primeiro a ser preparado para ser ingerido foi o rapaz que o acompanhava. Depois chegou a vez do rei, mas havia um processo de qualidade entre os canibais. Eles olhavam, verificavam se o corpo estava adequado. E quando viram que faltava um pedaço do dedo do rei, falaram: não, isso dá azar para a tribo. Soltem-no, manda embora. E o rei vai embora, feliz da vida, lembrando do Danton. O Danton tem razão. E foi lá, manda soltar ele, e abraçou, e agradeceu, e contou. E ele falou: tá vendo, Senhor, tudo que Deus faz é bom. Bom para mim, porque se eu tivesse com o dedo, eu estava lascado. Mas para você não foi bom. Você ficou preso, não viu seu filho, sofreu tanto. Senhor, tudo que Deus faz é bom. Mas como ficou bom para você, Danton? Se eu não tivesse preso, eu estaria com o Senhor. Estando com o Senhor, eu não falta nenhum pedaço do dedo, eu já era, né? Então é isso aí que nós temos que entender, que tudo que Deus faz é bom. Diante das dificuldades, não pedir para Deus: Deus, resolva o meu problema. Deus, ajude-me a compreender esse problema. Ajude-me a entender por que eu tenho que passar por isso. É mais fácil do que ficar achando que Deus tem que tirar. Porque às vezes a pessoa quer que tire, que resolva. Tem dois jovens lá na mocidade, eles começaram a namorar. E depois largaram. E a menina ficou muito triste. E ela chegou para mim e falou: Marcos, você fala pedir e obtereis. Eu peço todo dia para esse menino voltar para mim, ele nem liga mais. E aí, que história é essa, pedir e obtereis? Eu falei: Jesus não te ouve? Não. Eu falei: deixa eu conversar com o rapaz. Chamei ele, bati um papo, entrei, e a menina tal. Ah, tá, você pensa nela? Eu penso nela. Penso nela todo dia. Verdade? Como que você pensa nela? Eu peço para Deus todo dia para mandar ela embora da minha vida. Como é que Jesus vai fazer? Como é que Deus vai fazer? Um quer o A, outro quer o B, ele não vai ajudar. Então é melhor que a gente peça para que Deus nos oriente, para que a gente ache o caminho melhor, né? Entender esta situação. Então a divindade é essa. Falta de intimidade com o próximo é outra coisa, né? A gente tem que entender que não existe evolução sem o próximo. O próximo tem o lado bom como nós, tem o lado desequilibrado como nós,
tem Deus dentro dele como nós temos Deus dentro de nós. Para se entender, a respeitar. Que quantas listinhas negras que a gente tem? Quantas pessoas a gente não gosta, se antipatiza? Por quê? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Essa é a identidade dos seguidores de Jesus, é o amor. Então entender o próximo, nada. Se alguém nos faz o mal, esse mal não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos, porque isso nos transforma em criaturas más. Então vale a pena amar, vale a pena ser feliz. Entender uma coisa, as pessoas que nos amam merecem o nosso amor. As pessoas que não gostam de nós precisam do nosso amor. Tudo é o amor. Então nós vamos agora para o terceiro item dos psiquiatras. Incapacidade de dar valor a si próprio. Como isso está corrente nas pessoas. Eu vejo lá no atendimento fraterno, a gente atende 10, 15 pessoas por semana. Todo dia tem, cada vez mais. Depois da pandemia, então virou uma pandemia também, emocional. A pessoa não tem valores. Não gosta de si. Se você não sabe quem é você, por exemplo, eu pergunto, quem é você? Ah, mas sobre que aspecto? Qualquer aspecto. Ah, eu sou o João, moro na rua tal, trabalho tal, pronto. Mas durante a conversa você identifica alguma pessoa que a pessoa está declinando, não gosta, tem dificuldade, você pergunta, e essa pessoa? Vixe, escreve um livro. Como a gente conhece as pessoas que a gente não gosta e não conhece a gente, que é a pessoa mais importante. Então é preciso observar como é que nós estamos fazendo. Perguntar a Jesus, então, se você não sabe quem é você, Jesus, quem sou eu? Ele fala, vós sois deuses. Olha que coisa mais linda, nós somos deuses, não Deus com D maiúsculo, que é o Pai, o Criador, mas Deus com letra D, D minúsculo. Nós somos deuses. Vós sois a luz do mundo, Jesus fala. O que é a luz? Não tem coisa mais grandiosa do que a luz. Ela invade a escuridão, ela ilumina os ambientes, ela alegra tudo. E nós temos que ser a luz. Em todo lugar que a gente chegar, ser a luz, não as trevas. Não o desânimo. Vê como Jesus conta e precisa de cada um de nós. E nós que não entramos na hora de Jesus não, porque nesse mundo de regeneração que está chegando aí, já está havendo levando espíritos em monte já embora, viu? Os espíritos falando. O Divaldo mesmo tem umas palestras últimas antes dele desencarnar, fala muitas coisas lindas sobre isso, sobre o que vai acontecer em 2025. Ele fala uma coisa interessante do mundo de regeneração. O mundo de regeneração, que já está começando a engatinhar dentro da nossa vida, ele fala que tem uma coisa que o mundo de regeneração vai cobrar um pouco de nós. Porque o mundo de expiações e provas que nós vivemos até agora, diz o Divaldo, a humanidade não passou nas provas. Significa que a espiritualidade está assumindo o controle da Terra para apaziguar, tentar evitar esse transtorno mundial que está. Você vê, está tudo em desalinho em todos os lugares. Então, essa alteração está vindo e com certeza penalidades, sofrimentos, dores. Mas nós não passamos na prova, vamos passar na próxima, né? Porque quem permanecerá na terra, no mundo de regeneração? Aqueles que têm, pelo menos, a semente do bem plantada dentro de si. Que quer fazer o bem, quer fazer coisas boas, mesmo que não esteja fazendo ainda, mas com a propensão. Esses herdarão a terra. Mas então nós vemos a realidade da incapacidade de dar valor a gente própria. Ele não dá valor. Vemos uma jovem, uma japonesinha que esteve lá falando com a gente, de Pereira Barreto. O pai e a mãe veio falar comigo. O vô tinha morrido na sexta-feira. Eles foram lá no domingo, queria saber como é que o vô estava. Coitado, nem morreu direito. A pessoa às vezes quer mensagem. E olha, tem que analisar uma coisa em mensagem. Nós demoramos 9 meses para nascer. O espírito, para desencarnar, também precisa de um tempinho. Falou, como é que... o que meu pai está fazendo lá? O que ele estava fazendo aqui? Meu filho era um doido na motoca. Como é que ele está lá? Está doido lá. Está doido lá. Não tem mudança, não tem tanta mudança, né? E a gente quer. Vamos aproveitar, comunicar agora. Comunicar. Então, eu estava entendendo, conversando com os pais e tal, e a menina sentada ali de lado. Aí a espiritualidade disse, atende ela. Eu falei, ixi, duro você chamar a pessoa para atender, que ela não veio pedir, né? Mas tá bom, acabou. Eu falei, posso falar com a sua filha? Eu falei com a mãe, ela falou, pode.
Aí ela sentou comigo lá. Como é que você tá? Ela falou assim, eu tô burra. Eu falei, Jesus amado, você tá burra? O que é burra? É burra, sou burra. Minha mãe e meu pai falou que eu sou burra, que eu não tô na escola, todas as minhas primas estão melhor que eu. Eu me sinto burra, não tenho vontade de nada. Oh, meu Deus, que dó, hein? Conversamos um pouquinho, ela chorou, chorei junto. Chamei a mãe para conversar um pouquinho, né? Às vezes a realidade japonesa tem uma filosofia diferente, né? Conversamos, tal. Tá, passou o tempo. Esse tempo atrás, num domingo, a menininha lá entrou lá, veio me abraçar. Falou, ó, seu Marco, eu não sou mais burra. Falei, nossa, que delícia. Por quê? Passei na Unesp. Não é bom? Ó, passou na Unesp, não sou mais burra, não. Que coisa louca. E quando ela estava falando que ela era burra, e repetindo, eu saí com ela um pouquinho lá fora, tem um gramadinho lá ao lado. Eu falei, essa grama é novinha, é boa, come um pouquinho. Ela falou, você tá doido, eu não como grama. Mas você não é burra? Burro come o grama, né? Não quis grama, não. Não quis, não. Mas aí foi o impacto daquele momento, né? Aí é o impacto daquele momento. Então a gente vê que como é que a gente vai criando essas realidades. O Dr. Werner Siegel, um dos maiores oncologistas, ele diz o seguinte, quando a pessoa chega no consultório dele, com os documentos sobre que está com câncer, ele pergunta, o que você tem? Ah, eu sou canceroso. Ele fala, então não tem jeito. Se você está com câncer, você sara. Mas se você já é, você já... O Divaldo mesmo fala que ele pegou câncer agora no final da vida e venceu o câncer. Por quê? Ele falou, eu não fiz amizade com o câncer, não. Não quis papo com ele, não. Porque a gente gosta da doença, né? Tem uma doencinha de lado, ai meu Deus, minha tataravó morreu dessa dor. Gosta da dor, gosta da doença, disputa às vezes a doença, né? A pessoa chega, nossa, eu fiquei 5 dias na UTI. Só 5? Eu fiquei 15. Gosta de disputar a doença, nós gostamos da... Para com isso. Vamos alterar esta realidade, alterar esta situação, né? Vamos imaginar. Por exemplo, o André Luiz diz o seguinte, 10 minutos do Evangelho por dia elimina horas de vibrações e pensamentos negativos. 10 minutos por dia. Não precisa ler os 10 minutos, lê um pouquinho e medita, porque quando você introjeta em você essas vibrações positivas, as vibrações ligadas com a espiritualidade, você neutraliza aqueles pensamentos bobos da gente, porque a gente às vezes pensa a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito. Se à meia-noite gravar o nosso dia, amanhã não precisa nem viver, é só ligar o gravador. A gente repete tudo. Então nós temos que alterar, mudar a nossa realidade, mudar essa tendência. Nós vemos, por exemplo, quantas pessoas chegam com essa ideia de tirar a vida. Quer tirar o problema, não é a vida. Quer tirar a vida, quando completamente desequilibrado. Quem acaba ganhando bastante dinheiro é o querido, né? Aquelas filas lá para atender. E as pessoas chegam. Esses dias atrás, chegou a mãe, trouxe a filha. Falou, ó, terceira vez que ela tentou o suicídio. Tomou um monte de remédio, foi duro, quase que ela foi embora. Aí trouxe falar comigo. Falei, nossa senhora, o que eu vou falar? Terceira vez. Entrou, sentamos, comecei a conversar. O protetor dela se apresentou. Falou, escreve uma frase para ela. Eu escrevi e virei para ela. Falei, li o que está escrito. A mensagem que ele mandou foi assim, a morte não te quer. Ah, aí foi a dica excelente para mim conversar com ela. Falei, quem quer a vida? Quem nos quer a vida? Se a morte quisesse, já tinha te levado. 3 vezes você não foi. É a vida que te quer. Aí deu para conversar um pouquinho, tenho acompanhado ela, vai todo dia tomar passe lá agora. Então é isso. Para nenhum de nós, a morte, às vezes que tem uns pensamentos, tem vontade de ir embora. Embora para onde? Embora para onde? Achar que vai para o céu? Vai ver para onde vai. Então é isso, tirar essas ideias. Ah, mas a vida é péssima. Que péssima, a vida é excelente. Você não sabe o trabalho que dá para organizar uma reencarnação e a gente quer ir embora pelas portas do fundo. Parar com isso. Fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é tão interessante também. Tem uma senhora lá, a gente acaba contando os casos, é um barato. E ela falou, eu não faço Evangelho no lar, não.
Vocês falam aí que é bom, tal, que protege o quarteirão inteiro. Eu não faço, não. Por que você não faz? Tem uma vizinha lá que eu quero matar. A luminosidade vai chegar na casa dela também? Não, mas é cada coisa doida, né? Aí eu falo, não, vamos pedir para Jesus para pular a casa dela, né? Conversamos, tal, esses dias atrás, ela voltou lá, estou fazendo o evangelho, viu? Vocês têm razão. Realmente, ela precisa, eu também preciso. Olha só, não fazia o evangelho para que a vizinha não recebesse as vibrações. Rapaz, é cada coisa, Você está louco, né? Você fica pensando, como é que pensa isso? E pensa. Então nós vamos verificando o seguinte. O primeiro passo de tudo na vida, qual é? É aquele que Jesus nos apresenta. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. Esse é o primeiro passo. Muitos de nós estamos sofrendo porque nos auto-abandonamos. Achamos que não temos força. Achamos que estamos... Para com isso. Vamos colocar uma vírgula na nossa vida e não um ponto final. Eu sou assim mesmo. Mentira. Você está assim mesmo. Eu não tenho força. Mentira. Jesus fala, vós sois deuses. Você está momentaneamente sem força. Mudar os nossos pensamentos só atrai as coisas negativas porque nós colocamos tudo ponto final. Eu sou assim mesmo, comigo nada dá certo. Eu matei muita pomba de igreja, aquelas conversinhas, né? Na outra encarnação fiz um monte de coisa, e daí? E daí? Faço o bem agora. A maior parte dos nossos sofrimentos está integrado às nossas atitudes nesta encarnação. Pouco é da outra. É nessa que a gente não aprende. Ainda mais nós espíritas, que temos tanto conhecimento, pelo amor de Deus, não tem coisa melhor do que o Espiritismo para a gente alterar a nossa vida, modificar essas nossas realidades. Então, o primeiro passo de tudo é o auto-amor. Nada de auto-abandono, nada de virar as costas para você e achar que você não está com nada, porque não é verdade, é mentira. O Pinóquio mentia, o nariz dele crescia. Muitos de vocês mentem para vocês, os problemas aumentam. Eu não tenho capacidade. É mentira. É o Pinóquio. Eu não tenho força. É mentira. Comece a falar a verdade. Tire esse Pinóquio, manda ele embora. Levante-se. Toda a energia positiva está em nós. Uma coisa boa de a gente fazer, que funciona, é a terapia do espelho. O que é a terapia do espelho? É você, de manhã, olhar no espelho, que você chame Maria ou João, só para olhar no espelho, a Maria olhando no espelho e fala assim, Maria, eu te amo. José, João, eu te amo. Quantas vezes vocês já disseram para vocês mesmos que vocês se amam? Muitos dizem para mim, never. Essa palavra em inglês ele sabe, never. Nunca. A pessoa mais importante da nossa vida, quem é? Somos nós. Nunca recebe uma declaração de amor. Que coisa mais simples, olhar no espelho, falar que você se ama. Abrir uma lição naquele dia, comece o dia à luz de uma oração e de um desejo de felicidades e amor para você mesmo. Olhe, converse com você, tenha empatia. Nós convivo com você faz 20 anos, 30 anos, 50 anos. Quantas coisas boas nós fizemos e quantas coisas atrapalhadas também. Mas ter essa realidade, isso ajuda muito. Dá um abraço em você. Vocês não imaginam como o dia muda. Uma outra coisa extraordinária para mudar o nosso dia a dia é as visualizações terapêuticas que o Divaldo e a Joana faz. Lá tem duas que eu adoro. Uma chama Encontro com Jesus, em que o Divaldo leva você a visualizar Jesus e vai trazendo Jesus para acoplar você. Na hora que Jesus acopla, vocês não imaginam a sensação que dá. Quando você sente Jesus introjetado em você, você abre o teu coração, chora, peça, é um momento grandioso de ele se acertar com você. Visualizações terapêuticas. Tem uma outra que eu indico muito para as pessoas que vão operar ou estão com alguma doença, chama Luz que Cura, em que ele projeta a luz para ir adentrando no seu organismo até parar aonde você está com o problema.
onde você está com a dificuldade. Você imagina como tem pessoas que têm melhorado. Tem pessoas até que resolvem um problema. A luz que cura. Porque a energia está em nós. Nós somos deuses, nós temos uma força incrível dentro de nós. Se nós usarmos essa potencialidade, a maior parte das nossas dificuldades ficariam ao léu. Então é essa visualizações, é outra coisa importante. Então o primeiro passo é amar-se. Nada de se criticar, nada de falar que não tem razão, nada de falar que eu sou um fracassado. Ninguém é fracassado. Fracasso é uma experiência que não deu certo. Parar de se desvalorizar. Porque se você não se amar, se você não se tratar bem, você quer que o mundo te trata bem? Ah, mas eu me tratar bem, falar bem de mim, é orgulho. Que é isso? Orgulho é se você usar aquilo que você é bom para destruir os outros, pisar nos outros. Mas para você se valorizar, você tem que ter capacidade. Todos nós que aqui estamos, avaliamos nós há 10, 20 anos atrás. Vê quanto nós já melhoramos. Tá certo que não aparece porque tem tanto débito, né? Tem tanto desequilíbrio que parece que não melhorou nada. Mas melhoramos um monte. É isso que nós temos que ver. Dar essa realidade nós. Entender que ninguém renasce no mundo físico para sofrer. Quantas pessoas dizem, eu nasci para sofrer mesmo, eu tenho muita carga. Para com isso. A programação é para o êxito, para o amor. Eu nasci para amar. Eu vivo para servir. É isso que é a sintonia da vida. Isso que é a grande realidade. Assuma o controle de sua vida e entenda que você é responsável por ela e nada acontece se não ser por sua decisão, vai ser muito melhor a tua vida. Você vai passar a despreocupar com os outros e preocupar só com você. Você é maior do que os seus erros. Não importa o que tenhamos feito de errado ou ainda estamos fazendo. Jesus está sempre de mãos estendidas, nunca com o dedo acusador falando, você fez isso, você vai ver o que vai te acontecer. Nunca, em nenhum momento do Evangelho, Jesus acusa ninguém. Ele levanta as mãos e vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa é a grandeza de Jesus. Esta é a grandeza. Então você é muito maior do que os seus erros. Nessa realidade, por exemplo, perguntaram a Chico, Chico, o que é o inferno? Ele disse, inferno é o complexo de culpa que a gente carrega. Essas labaredas que nos queimam internamente. E muitos que estão aqui têm complexos de culpa. Tem situações que olham para trás, puxa, se eu pudesse mudar, eu mudaria. Mas não é assim que tem que pensar. Você tem que imaginar o seguinte, se você pudesse voltar atrás, com a cabeça que você tem hoje, você faria do mesmo jeito que fez? A maioria das respostas não faria igual. Então, se você não faria igual, isso já está resolvido. Não tem por que carregar isso na sua cabeça. Esse veneno, esse peso, pare com isso, tire esse inferno dentro de você. Comece a alterar, comece a se justificar, comece a se entender. Ah, mas eu sou muito falho. Olha, Jesus escolheu os apóstolos, a dedo. Um deles o traiu. Outro o negou. Olha, escolhido por Jesus. Imagina nós, quem somos nós? Ou nós queremos o quê? Né? Para ficar, para com isso. Imagine tudo, a grandeza. Deus é amor. Jesus é o grande modelo e guia, o grande extraordinário em nossas vidas. Vale a pena é fazer o bem, vale a pena é entender. André Luiz diz, diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Se você está num quarto escuro, adianta você reclamar e gritar contra a escuridão? Você tem que levantar e ir lá acender a luz, ou então acender-se, que nós somos luzes, tem que se acender. E os sofrimentos são como as trevas dentro da gente, mas a luminosidade está em nós, o reino de Deus está dentro de nós. Mas a gente constrói um reininho do demônio dentro da gente e parece que ele tem mais força do que... Hoje parece, ver religiões pregando, parece que o demônio tem muito mais força que Jesus. Uma loucura. Esse demônio criado pelas religiões, porque a palavra daimon, do arameu, significa espírito, sem corpo físico, e depois foi colocando isso.
Aí se você para, mas Jesus erra, Deus erra? Não. Deus falha? Não. Então como é que ele criou o Lúcifer, um anjo, de repente desparafusou e virou contra? Então ou Deus não é Deus, ou Deus gosta do sofrimento, que é que a gente se lasque. Porque aí fica uma figura demoníaca acabando com... Ai, eu vejo lá, já tendo lá, principalmente maridos, me conta que traiu a mulher, né? E medo de eu contar para a mulher. Eu acho que a gente não conta, atendimento fraterno, né? Ah, mas eu sentia o diabinho aqui no seu ombro. Ah, vai criar vergonha, pai. Né? Que eu senti o diabinho. É fácil isso aí, né? Aí eu senti uma influência espiritual. Os espíritos influem em nossas vidas. Claro que influem. Mas ninguém é tentado a não ser pelo desequilíbrio que tem dentro de si. Os espíritos não têm o poder de criar o mal em ninguém. Apenas alimentam o mal que ainda está dentro de nós. Então não tem esse negócio de demônio. Vamos rezar, vamos orar. Vamos fazer o evangelho no lar. Fazer em voz alta para os espíritos que estão junto ouvir a prece, ouvir tudo. Então é essa a realidade. Então você precisa entender que diante da noite se acenda. Então você vai entender, troque a queixa pela gratidão. Como a gente reclama. Imagine, nós temos tanta coisa para agradecer, estamos aqui, estamos bem, estamos andando, estamos falando, um ou outro com alguma dificuldade orgânica, claro, como todo mundo, mas olha a oportunidade que nós temos. A vida é bela demais, há um sol brilhando dentro de nós. Nós imaginemos o seguinte, isso aí também eu já devo ter falado aqui. Ser feliz, todo mundo quer ser, não quer? Ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, né? Quer ver? Todo mundo quer ir para o céu. Que delícia! Que delícia ir para o céu. Então, olha só que notícia legal que eu trouxe para vocês. Quando eu virei ali para chegar, uma van me parou. E o rapaz pediu, falou, venho diretamente do céu, estou aqui levando pessoas. Você vai fazer uma palestra lá e convide as pessoas que quiserem, após a palestra, montar na van e ir direto para o céu. Né? E aí? A van tá aí já, hein? Quem quer ir para o céu? Note que coisa louca. A gente não quer ir para o céu, que é uma coisa interessante. Agora. Então por que reclama da vida? Por que você fala que a vida é ruim, que a vida é problemática, a vida tem isso, tem aquilo, se nem para o céu você não quer ir? Olha que coisa doida. Então tem que trocar, ter gratidão pela vida, olhar no espelho, realmente, eu te amo. Falar isso aí, é tão interessante, tão gostoso. Fazer essas meditações que o Divaldo traz, que a Joana traz, tem coisas lindas do Espiritismo. Aí não precisa nem tanto em psiquiatra. Psiquiatra sara a gente na primeira, né? Quando ele dá o preço da consulta. Rapaz, já sara. Toma remédio. Por isso que toma remédio um mês só e para, não aguenta. E manda comprar uns remédios baratinhos, né? Rapaz. Mas, então, essa realidade das dores, dos sofrimentos, nós podemos alterar muito a nossa vida. Alterar muito essas nossas realidades, essas nossas situações. Avaliemos como nós somos grandiosos, como nós somos poderosos. Se nós somos deuses, eu acho interessante essa frase de Jesus. Vós podeis fazer o que eu faço, diz ele, e muito mais se tiverdes fé. Nós não temos fé nenhuma. Nós só acreditamos nas dores, nas dificuldades, no medo, no receio. Vamos acreditar mais em nós, que nós somos deuses. Vamos acreditar na potencialidade divina que nós temos. Vencer essas adversidades, esses medos. Está tudo ao nosso alcance. A vida é grandiosa demais para a gente perder o nosso tempo reclamando dela. Ai, não vira nada. Ai, porque eu tenho 70 anos, estou no fim da vida. Que fim da vida aqui? O que é fim da vida? Ninguém morre. Não importa a idade que você tenha. Sempre há a possibilidade de fazer coisas boas, de trabalhar, uma palavra amiga, um telefonema, um abraço, um aperto de mão. Quantas oportunidades para nós levar essa ideia de vós sois a luz do mundo. Então nós vemos que nós somos grandes e pensemos
exatamente nisso. Avaliemos, sair dessa ideia. Incapacidade de dar valor a si próprio. Isso é a maior parte dos atendimentos fraternos que a gente faz, que as pessoas estão caídas, achando que não tem força para levantar, carregando aquele complexo de culpa lá de trás, que fez isso, fez aquilo. Pare com os complexos de culpa. Limpe a tua alma, limpe o teu coração. Eurípides Barçanufo, um dos grandes apóstolos do Espiritismo, ele conta que certa noite ele sonhou com regiões muito lindas que ele não conhecia. E ele, vagando por aquelas terras lindíssimas, em determinado momento ele visualiza uma criatura que ele entende que era Jesus. Ele se assusta, se apavora com aquela situação. Se ajoelha e abaixa a cabeça e aguarda a que aquela pessoa, aquela criatura se aproxime dele. E essa criatura, ao se aproximar, coloca a mão no seu ombro. E Barçanufo levanta os olhos e vê que realmente era Jesus. E Jesus está chorando, ele conta. E ele pergunta: Senhor, por que choras? Choras pela desorganização do mundo, a falta de amor entre as pessoas? Chora pela minha presença? Jesus diz: não, Eurípides, eu não choro pelo desalinho do mundo. Eu não choro pela sua presença. Eu choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho e não o praticam. Pense bem, quanto nós conhecemos, muito será pedido a quem muito foi dado. Para nós, com certeza. E nós somos os grandes trabalhadores do mundo novo, do mundo de regeneração. Nós somos os trabalhadores do mundo velho, que começa a se alterar, e também as referências iniciais do mundo novo. A responsabilidade de cada um é muito grande. Jesus conta com cada um de vocês todos os dias. Acreditem nisso. Tenho a certeza. Posso fazer o encerramento? Então nós vamos fechar os nossos olhos, abrindo os nossos corações e estabelecer um contato mental com Jesus. Imaginemos Jesus à nossa frente nesse instante. Vamos olhar nos seus olhos, esses olhos transparentes e lúcidos. Quanta energia Ele está nos transmitindo nesse instante. Não falemos nada, apenas olhemos nos seus olhos. Vamos agora segurar nas suas mãos. Vamos sentir as mãos de Jesus tocando as nossas mãos. Que sensação grandiosa se nós conseguimos captar esta realidade. Que momento grandioso, olhando para Jesus, segurando em suas mãos. E agora, falemos com Ele mentalmente aquilo que nós queremos. Não tenha medo, abra o teu coração. Fale com Jesus, peça o que você quiser. Ele está aqui agora, pronto a nos oferecer aquilo que pedimos. Fale com Ele dos seus dissabores, das nossas tristezas, dos seus medos. Fale com Ele. Ele está te ouvindo com todo carinho. Abrace-o agora. Sinta os braços de Jesus a te envolver. Sinta essa sensação. Jesus está agora debruçando a nossa cabeça no seu ombro. Nós estamos recostados no ombro de Jesus. Jesus está acariciando os nossos cabelos, mexendo os nossos cabelos e falando baixinho. Qualquer que seja
a dificuldade que você enfrentar na vida. Feche os olhos e sinta que eu estou aproximando-te de você e dizendo-te: não tenha medo, eu estou aqui, sou eu, Jesus. Que momento grandioso! Jesus está conosco nos braços e com certeza nos colocará no chão, com toda a força, com toda a firmeza que Ele pode nos oferecer nesse instante. E que nós tenhamos a certeza de que quem caminha com Jesus, a vida nunca mais é a mesma. Muita paz. Muito obrigado. E que assim seja, Senhor.